Para aprender a falar inglês fluentemente, você só precisa entender uma única coisa: que só existem duas maneiras de se estudar inglês: a maneira errada e a maneira correta. E quando você descobre a maneira correta de se estudar inglês, você não leva mais do que 6 meses para alcançar um nível satisfatório de fluência. Eu sou o Eustáquio Pereira do Inglês Simples Assim, e é sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo. Muito bem, welcome to this video, bem-vindo a este vídeo. E antes da gente entrar no tema, eu já quero te pedir para dar um like, compartilhe esse vídeo com alguém, coloque no comentário, compartilhe o seu desafio, a sua dificuldade, a sua facilidade, o que você acha mais difícil nos seus estudos do inglês, se é memorizar vocabulário, por acaso é entender a gramática do inglês. O que é mais difícil para você? É a pronúncia? Compartilha comigo para que eu possa te ajudar com dicas e te orientar para você acelerar os seus estudos. Bom, eu acredito que quando alguém descobre a maneira correta de estudar inglês, ele alcança o resultado, que é ser fluente em inglês em um tempo muito menor do que 6 meses, no máximo 6 meses. Por que eu digo isso? Porque eu sou professor de inglês há 36 anos. E o que eu tenho mais visto acontecer são alunos insistindo em estudar da maneira errada e insistindo em não entender que precisava mudar a forma de estudar para obter o resultado que ele quer. E tenho visto também muitos alunos mudando a forma de estudar, estudando de acordo com a minha metodologia, com as minhas orientações, e obtendo os resultados fantásticos que são alcançar a fluência no inglês, falar inglês bonitinho, com segurança, com confiança e com naturalidade. Para que a gente entenda como que é possível falar inglês fluentemente, nós temos que falar, em primeiro lugar, o que é fluência em inglês. Deixa eu te fazer uma pergunta. Uma criança de 4 anos, quando você tinha 4 anos de idade, você acha que você conversava fluentemente em português? Você acha que uma criança americana de 4 anos conversa fluentemente em inglês? Você acha que uma criança chinesa de 4 anos conversa fluentemente em chinês? Claro que sim. Uma criança de 4 anos em qualquer idioma, qualquer país, ela é fluente no seu idioma nativo. Por quê? Porque ela, apesar de saber uma quantidade de palavras bastante limitada, que a neurolinguística descobriu que é em torno de entre 2.500 a 3.000 palavras, uma criança de 4 anos, apesar de saber só umas 3.000 palavras, ela sabe essas 3.000 palavras tão bem sabidas que ela é fluente naquele idioma. Então, o importante não é saber uma grande quantidade de palavras. Tem gente que estuda inglês há 5, 6, 7 anos, sabe 10.000, 15.000, 20.000 palavras e não consegue colocar essas 20.000 palavras de maneira natural e espontânea na hora de se comunicar em inglês. Por quê? Porque ela ainda não descobriu como que estuda inglês da maneira correta. E é isso que você precisa entender. Então, se você dominar 3.000, 4.000 palavras, é claro, é bom saber um número maior de palavras possível em inglês? Claro que é. Quanto mais palavras, melhor. Eu sou professor há 36 anos e ainda estou aprendendo o significado de novas palavras o tempo todo. Principalmente porque, além de professor, eu sou intérprete, sou tradutor e intérprete simultâneo. Então, a cada evento que eu vou trabalhar como intérprete, eu aprendo sempre 1, 2, 10, 15, 20, 30, 40, dependendo do evento, 50 palavras novas que eu aprendo naquele único evento. É claro que são palavras dentro daquela especificidade, daquele tema científico, do tema da palestra, do tema do evento que eu trabalhei como intérprete, e é claro que muitas vezes a gente esquece, porque são termos
que a gente não vai usar depois, né? E de repente surge um outro evento igual, tem que voltar no glossário, rever as palavras e algumas delas já estão no esquecimento e a gente tem que rever e aprender novamente. Agora, é claro que isso é natural. É claro que qualquer idioma ele é infinito em termos de vocabulário, em termos de glossário. Então, para você ser fluente em inglês, você tem que saber uma quantidade mínima, que eu diria em torno de 3, 4 mil palavras, de forma natural. Igual uma criança de 4 anos sabe o seu idioma nativo. E o que é interessante é que todo mundo aqui no Brasil estuda em inglês, pelo menos durante 7 anos da vida escolar dela. Se você for da minha época, que eu já estou com 50 anos, na minha época era disciplina obrigatória do currículo oficial, né? A partir da 5ª série. Hoje tem muitas escolas que já começam a ensinar inglês até antes da 5ª série, até na 1ª série primária ou até na pré-escola, né? Então, se você é da minha época, você estudou inglês pelo menos durante 7 anos. Porque se você fizer a conta da 5ª série até o 3º colegial, isso dá 7 anos de estudos da língua inglesa. Você não adoraria ter terminado o seu 3º colegial ali, prestes a prestar um vestibular, entrar na faculdade? Você não adoraria conversar em inglês, igual uma criança americana conversa? Você não adoraria ter aí 3.000 palavras, 3.500, que seja 4.000 palavras no seu vocabulário, simples, básico, mas que você conseguisse se expressar em inglês e conseguisse entender um percentual satisfatório de todo o diálogo da língua inglesa que você estivesse ouvindo? Eu tenho certeza que você gostaria. Eu acho que todo mundo gostaria. No entanto, a maioria das pessoas estuda o inglês de maneira errada e não consegue alcançar essa competência depois de 7 anos estudando inglês. E o pior, muita gente ainda continua insistindo em estudar inglês da maneira errada e não consegue, mesmo depois de 3, de 4, de 5 anos, ainda não consegue alcançar um nível de competência na conversação do inglês, apesar de saber um vocabulário muito grande, apesar de saber mais de 4.000, até mais de 6.000, até mais de 10.000 palavras em inglês, ele não consegue colocar esse glossário de maneira espontânea na sua comunicação. Então, é muito importante você entender isso. Então, você tem que entender que a sua maneira de estudar determina o seu progresso, determina o seu resultado. Então, qual que é a maneira correta de se estudar? Em que você deve focar quando você está estudando inglês? Você deve focar na pronúncia. Pronúncia é a habilidade essencial de quem está estudando um idioma estrangeiro. Por que eu digo isso? Porque quando você foca na pronúncia, você está colocando toda a sua atenção em como as palavras soam, na sonoridade das palavras. Não só das palavras, como também das palavras unidas umas às outras nas frases, ou seja, nos blocos sonoros. Então, se você prestar atenção, estudar o inglês, sempre focando na maneira com que as palavras são pronunciadas e tentar repetir junto, porque você aprende inglês imitando. O cérebro só aprende imitando. Então, para você imitar, você tem que imitar uma pronúncia correta, porque senão o seu cérebro vai acabar automatizando uma pronúncia errada. Por que muitas pessoas que estudam inglês acabam automatizando pronúncias equivocadas, pronúncias erradas de palavras? Por quê? Porque elas só estudam lendo. E quando o aluno estuda inglês só lendo, ele lê uma palavra em inglês, mas se ele não tiver a certeza absoluta da pronúncia correta daquela palavra, ele vai buscar no banco de dados fonético, muitas vezes uma referência fonética da língua portuguesa. E a língua portuguesa não tem a mesma sonoridade que a língua inglesa. Então, você nunca pode estudar inglês só lendo. Pegar um texto só, sem o áudio, com o áudio
de um nativo ou de uma pronúncia perfeita daquele texto. Porque senão você vai automatizar, o seu cérebro vai acabar automatizando pronúncias erradas. E você vai ficar aí depois de 3, 4, 5, 6 anos estudando inglês, pronunciando palavras de maneira equivocada. Quer dizer, prova disso eu não sei se você já ouviu, mas uma pergunta que sempre me fazem é se a pronúncia correta da palavra maçã em inglês é apple. Os meus alunos perguntam, Sáquio, como é que fala maçã? É apple ou apple? Em nenhum país que se fala inglês, nem na Inglaterra, nem na Austrália, nem nos Estados Unidos, em lugar nenhum, nunca ninguém falou apple. Mas eu não sei se é por causa da pronúncia da letra A em inglês, que é A. Alguém um dia falou apple e acabou que essa pronúncia foi automatizada. E é impressionante a quantidade de pessoas que ainda se pergunta se a pronúncia correta de maçã é apple ou apple. Nunca foi apple. Maçã é apple. E sempre será apple. Olha o poder da automatização de um padrão sonoro equivocado. Muita gente ainda tem dúvida se a pronúncia é apple ou apple. Então, isso é prova de que o cérebro não consegue identificar se a pronúncia é correta ou errada. Então, é importante você, desde o início, e principalmente quando você está começando a estudar inglês, que você já comece da maneira certa, porque se você já tiver passado muitos anos estudando da maneira errada, você vai ter que dar daqueles sábios 3, 4 passos atrás e voltar, e desconstruir muita sonoridade que você tem viciada nas pronúncias equivocadas da língua inglesa, voltar atrás para poder retomar e reconstruir os novos circuitos neuronais das sonoridades corretas, dos blocos sonoros do inglês da maneira correta. Por isso que pronúncia é essencialmente importante. Pronúncia, sempre pronúncia. Pronuncie as palavras corretamente, para o seu próprio ouvido ouvir a pronúncia correta. E um exercício muito legal é você pegar um texto para ler com o áudio original, do professor ou de um nativo, e repetir, pausando, imitando o professor, a sonoridade. E depois que você estudou e já viu o significado das palavras daquele texto, você pode usar uma técnica fantástica que te ajuda bastante acelerando o resultado da sua fluência, que é você gravar a sua própria voz. Você grava as frases e depois você compara o áudio original com o áudio da sua própria gravação. Porque muitas vezes quando você grava você comparado com o original, você fala, olha aí, a minha pronúncia não foi tão legal aqui, eu estou precisando puxar o I aqui, ou aprimorar a pronúncia do R ali, e você vai automatizando e aprimorando a sua pronúncia cada vez mais. Então, se gravando a própria voz, gravando a própria leitura do texto, te ajuda bastante. Pronúncia é muito importante. Gramática é muito importante. Isso é um tema para outro vídeo, porque existe aí um mito, um preconceito de que gramática atrapalha. Infelizmente, existe aí, muitas vezes, até professores de inglês falando que não se pode focar em gramática. Eu não acredito que gramática atrapalha. Eu sempre acreditei que gramática... Porque o que é gramática? Gramática é a organização lógica da estrutura da língua. E essa organização lógica, principalmente quando a gente vai aprender um idioma estrangeiro adulto, quando o adulto vai aprender um idioma estrangeiro, ele já está alfabetizado no seu idioma mãe. O nosso idioma nativo é a língua portuguesa. Então, quando nós vamos aprender inglês já tendo sido alfabetizado na língua portuguesa, a gente não pode abandonar a gramática. Por quê? Seria bom se a gente estudasse igual a criança, A criança, ela não fica constantemente buscando padronização ou buscando parametrização lógica para as coisas. A criança, muitas vezes, ela repete sem raciocinar logicamente se aquilo é correto e tudo, e aí ela aprende por automatização e por repetição. Já o adulto não, o adulto tem mais dificuldade em automatizar as coisas sem entender profundamente por que aquela frase
é colocada daquela forma. Então, em razão desse alto nível de exigência de raciocínio lógico que o adulto tem, ele precisa da gramática, porque é a gramática que vai facilitar e vai acelerar o processo de aprendizagem. É através da gramática estudada da forma correta, sem aquela complexidade de ficar vendo análises morfológicas, sintáticas, aqueles níveis aprofundados de classificação gramatical, mas a gramática mínima necessária para ajudar o adulto alfabetizado a aprender um idioma estrangeiro é fundamental. Mas tem que se aprender a utilizar a gramática, porque a gramática, igual eu gosto de falar, você já deve ter me ouvido falar isso em outros vídeos, né? A gramática é um instrumento, é uma ferramenta, né? E toda ferramenta tem que aprender a usar essa ferramenta, porque muitas vezes uma ferramenta acaba se tornando uma arma. Então, se eu não usar a ferramenta de maneira correta, eu não vou obter o resultado que eu quero, né? E eu costumo até usar a comparação da chave de roda para trocar o pneu furado de um carro, né? Como é que pode falar que gramática atrapalha alguém em estudar inglês? Como é que alguém acredita que usar a chave de roda para trocar o pneu furado de um carro atrapalha alguém a trocar o pneu, né? É claro que não atrapalha, ajuda e muito. Aliás, sem a chave de roda é praticamente impossível tirar o parafuso no dedo, né? O parafuso do pneu furado no dedo, né? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, eu não queria estender muito nesse vídeo, mas fundamentalmente é isso que eu queria te falar, isso que eu queria compartilhar com você. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, compartilha e clica no sininho. Aí, logo embaixo do inscrever tem um sininho para você clicar e assim que eu postar um vídeo novo a respeito de como estudar inglês da maneira correta para você alcançar a fluência que você quer, a pronúncia que você deseja, para você ser notificado dos vídeos novos que eu for postando. Valeu? Muito obrigado pela força para o canal e te vejo no próximo vídeo. See you next video. Bye bye.